No portal da transparência mostra que o prefeito Ricardo Nunes já investiu 648 milhões de reais com tudo que é de mídia e de imprensa. O Flow, por exemplo, recebeu 474 mil reais. Eu fico me perguntando, o que o Flow tem que receber 474 mil de dinheiro público? Então aqui fica mais uma promessa, essa é nova. Nós vamos cortar o Bolsa Imprensa ano que vem, vocês vão ter que arrumar outros meios, vender propagandas e não de governo. Porque nós vamos fazer, a prefeitura está no celular de todo mundo e a gente não vai gastar dinheiro público. 648 milhões. Já não basta o consórcio comunista do Brasil gastar 100 milhões de dinheiro público para fazer propaganda mentirosa, propaganda enganosa. Candidato, o senhor está vindo aqui na Moca. Esse bairro é um bairro que está bem no eixo de vários pontos nevrálgicos do trânsito de São Paulo. Eu sei que o senhor tem alguns planos para trânsito mais gerais. O senhor tem algum plano para bairro, por exemplo, como esse aqui onde nós estamos? A grande reclamação aqui é a mobilidade, né, principalmente transporte público. Tem que revisar as linhas de ônibus, elas são linhas antigas. E com o crescimento da cidade, né, a gente precisa de modernizar isso. Um outro ponto, não esquecendo a periferia, mas a gente tem um déficit aqui de hospital também, nessa região. Mas essa é uma questão que a gente precisa de aplicar soluções para que a região da Moca tenha maior mobilidade, para ter mais emprego e ter mais acesso à saúde aqui. Inclusive, como é a região mais próxima, né, do centro expandido da cidade, uma das propostas da telemedicina, de realizar exames aí usando tecnologia, como foi na pandemia. Outra coisa, chegando aqui, muitos lugares sujos, muita gente em situação de rua. Eu acredito que são coisas básicas que a gente precisa fazer para a gente recuperar o brilho aqui da região da Moca. Agora, candidato, sobre os acontecimentos de ontem, o que o senhor teria para falar? O senhor acredita que estão sendo muito explorados? Foi exagerada a sua expressão? Ou a agressão que houve foi equivocada? O que o senhor tem para falar? Agressão, sempre quem está agredindo está errado. Os dois agrediram, começou com o Duda Lima, que é o marqueteiro do Bolsonaro, que está como marqueteiro agora do Nunes. Eu postei o vídeo e poucas pessoas aí, poucas agências ou pequena parte da imprensa postou isso. Ele desencadeou aquilo tudo e não tem relação nenhuma com expulsão. Ele acabou avançando no peitoral do Medina e bateu, né, nele e tomou o celular na mão dele. E é 100% reprovável todo tipo de atitude onde a gente não consegue ir nas ideias e acaba sentando a mão ou a cadeira em alguém. Mas me estranha a postura do Medina ontem, né, ser criminalizado, sendo que o Datena saiu como um herói. Realmente a gente está com algum problema emocional muito forte na sociedade, por isso que eu proponho a gente ensinar nas nossas escolas, né, desde o primeiro dia, ensinar a inteligência emocional. Né? A gente está num país que tem números alarmantes de homicídio, que é pior do que em países em guerra. Eu achei lastimável, não concordo com aquilo. Repreendi duramente e já deixei condicionada a suspensão ou até a saída dele da campanha. Desde que o PSDB tire o Datena, que me agrediu, e o Duda Lima também saia da campanha, automaticamente nem precisa me cobrar. O Medina também vai sair. Faltou inteligência emocional no Medina? De todo mundo. Principalmente de quem começou o problema, né? Porque se você já toca na integridade física de uma pessoa, você está pedindo para essa pessoa mostrar agressão. Você começa com agressão, veio por essa nota. Eu não agredi o Datena para ser agredido. O Datena que é acusado de assédio sexual, o Datena que a jornalista que é colega de vocês falou com todas as palavras que ela foi ludibriada para desistir do processo, acabou sendo convertido contra ela. Essa é uma prática autoritária do Datena. Mas a relativização de violência é muito ruim. Não concordo, não é meu estilo. Você não vai ver no meu histórico eu agredindo outra pessoa. Eu acredito na força física, não para bater, mas para produzir. Eu acho que a gente entrou num declínio da sociedade e essa campanha está revelando isso para todo mundo. Agora, o que mais me espantou foi o comportamento da Tabata. Vocês quase não perguntam sobre ela. Ela xingou, falou horrores lá, até acabei de postar. Ela falando que estava lá como uma... Não dá nem para reproduzir o palavrão que ela falou. FDP. Ela ficou assustada ali e falou que agora só vão falar de soco, que ninguém quer comparar a proposta. Na verdade, Tabata, as pessoas querem saber quem são os desequilibrados. Você queria ganhar nota 10 de nerd aí, de Harvard, mas a verdade as pessoas queriam ver o que você tem guardado no seu coração e é só na crise. O Salomão fala o seguinte,
que é na crise que você conhece um fraco. Então você vê um xingando tudo porque não saiu e não ganhou nota 10 no debate. Você vê o outro que é ditador, com o perfil de querer tomar as coisas da mão das pessoas. O outro, infelizmente, né, tem que falar para toda a imprensa, baixa o arquivo do Portal da Transparência. No Portal da Transparência mostra que o prefeito Ricardo Nunes já investiu 648 milhões de reais com tudo que é de mídia e de imprensa. O Flow, por exemplo, recebeu 474 mil reais. Eu fico me perguntando, o que o Flow tem que receber 474 mil de dinheiro público? Então aqui fica mais uma promessa, essa é nova. Nós vamos cortar o Bolsa Imprensa ano que vem, vocês vão ter que arrumar outros meios, vender propagandas e não de governo. Porque nós vamos fazer, a prefeitura tá no celular de todo mundo e a gente não vai gastar dinheiro público. 648 milhões. Já não basta o consórcio comunista do Brasil gastar 100 milhões de dinheiro público para fazer propaganda mentirosa, propaganda enganosa. A gente ter que disputar uma eleição contra o Ricardo Nunes, Banana Nunes, gastando um ano inteiro 648 milhões. Inclusive, tem alguns pastores na cidade de São Paulo que começaram a se levantar contra mim. Eu vou mostrar quanto que eles estão recebendo, que é aberto ao público. Nós vamos ter que desmascarar todo mundo. Tá sendo uma luta difícil, eu quero pedir o apoio da população. Se não tiver uma revolta nossa, do povo, a gente vai ficar no caminho. E é difícil alguém conseguir chegar até onde eu cheguei. Faltam 12 dias para a eleição. Dá para vencer no primeiro turno. Só que você não pode cair em ladainha, nem opinião de site de fofoca e nem mídia que coloca as coisas pela metade. Minha equipe não começou a agressão, não tem minha aprovação, nenhum tipo de agressão, mas quem começou foi o Duda. Que o Duda planejou um Ricardo Nunes, um Banana Nunes comportadinho, mas ele não conseguiu se comportar. Inclusive o próprio marqueteiro, quando viu a sua cria, o seu fantoche, não conseguindo responder à altura, ele teve que assumir o comando e partir para agressão. Essa foi o pior debate. Ontem alguém da minha equipe, eu tenho um enfermeiro na equipe, foi um enfermeiro da minha equipe que socorreu o Duda. Duda, lamento pelo ocorrido, eu te conheci na campanha do Bolsonaro e quero lamentar aqui profundamente que você tenha as melhoras o mais rápido possível. Realmente eu fiquei muito chateado com o que aconteceu ontem. Agora sobre o debate, o Tramontina mandou muito mal, porque ele não usou do princípio da isonomia nem da equidade. Isso foi muito ruim. Ele tomou uma atitude inesperada, sem julgar, sem nenhum julgamento com os advogados. Eu questionei ele sobre isso com o microfone cortado. Quando o Datena começou a desferir diversas palavras contra a minha honra, ele não parou o Datena. O Datena falou uns 2 minutos. Ele, depois disso, advertiu. Como eu vi que esse era o comportamento, e eu sou jurista e conheço bem de regra, eu esperei a minha vez, fui falar, ele me interrompeu diversas vezes, e para suspensão tinha que ter 3 advertências. Ele claramente me censurou no final da minha fala. Ele ficou chocado porque eu esperei o último momento de fazer isso e acabou me expulsando. Essa é uma expulsão de 10 segundos. Fiz questão de mostrar a ela, porque quem fala a verdade agora é crime. Quando o Datena bate, todo mundo relativiza. Aí quando alguém da minha equipe revida e senta a porrada, que eu reprovo 100%, aí agora é caso de polícia. Ficaram gritando como se eu tivesse agredido. Eu estava saindo por uma porta, a agressão estava pela outra. É uma vergonha o que está acontecendo no debate. Ao Flow, não tente mediar debates, vocês claramente são esquerdistas. A menina que estava sorteando os papéis, vários meios da internet, não de comunicação, falaram disso. Quem sabe fazer uma simples leitura corporal, percebe ali que estava um fingimento. Colocaram eu 3 vezes para debater com a Marina, e 4 vezes a Tabata e o Guilherme. Não deixaram eu ficar frente a frente com o prefeito nenhuma vez. No SBT, o Consórcio Comunista do Brasil, quem está duvidando do que eu estou falando, tá no meu Instagram, Pablo Marcal por SP. O Datena chega a cumprimentar e não viu que está sendo filmado. E os dois falando, aqui é o Consórcio Comunista do Brasil. E vocês acham que é coisa da minha cabeça. Grande parte da mídia é o Consórcio Comunista do Brasil. Eu não quero ter problema com nenhum de vocês, olhando nos olhos de cada um de vocês, são jornalistas. Eu sei que vocês não são do mal, mas seus editores são. E ano que vem eu vou cortar o Bolsa Imprensa e aí vai dar um probleminha. Eu vou fazer o povo receber a informação direto no próprio celular. Não vou pedir a intermediação de vocês. Rede Globo, Globo News e todo o grupo Globo de televisão recebeu mais de 100 milhões da Prefeitura de São Paulo. Não conte com esse dinheiro no caixa ano que vem. Ninguém, não é contra vocês, é porque eu não vou gastar o dinheiro do povo mais para ter essa distorção. Porque se eu, sendo prefeito, gasto o dinheiro do povo,
para deturpar a informação, eu nunca vou dar a chance do povo saber a verdade. Então eu não vou gastar mais esse dinheiro, isso é um gasto desnecessário, que daria para construir hospitais aqui na Moca, em toda a periferia. Você imagina, em 10 anos, é quase 7 bilhões de reais gastos com imprensa. Não faz sentido, a imprensa ela é livre, ela precisa de falar o que ela quiser, ela não precisa ser patrocinada pelo dinheiro público. O prefeito Ricardo Nunes, hoje, em coletiva de manhã, acusou o senhor de ter premeditado aquele soco durante o debate. Disse que, inclusive, o senhor teria feito um sinal com a cabeça para que o Medina desse soco no banana, covarde. Eu fiz sinal para Medina, eu nem vi Medina. Quem premeditou foi o próprio Duda, que quando eu chego no debate, ele já estranha com o Medina e faz uma declaração contra o Medina, está registrado no boletim de ocorrência. Quem falou foi ele. Tem uma filmagem da minha equipe, ele do lado de fora tentando criar um enrosco, porque a esposa dele, do Ricardo, não conseguiu entrar, e ele estava querendo criar um factoide ali, uma fake news, do jeito que vocês gostam de falar. E aí o que aconteceu? Ele foi tomar o celular da mão do Medina. O Medina faz parte da minha imprensa e poderia muito bem estar filmando, não tem nenhum descumprimento. E aí, infelizmente, ele foi mexer com o cara, e o cara, usando o artigo 25 do Código Penal, que é legítima defesa, se eu não estiver enganado, foi lá e fez aquilo. Eu achei desproporcional, eu não aprovei, pelo contrário, reprovei. Agora, a grande verdade é a relativização da agressão é a coisa mais terrível. Contra um garoto, né, contra alguém de direita é uma coisa, contra o de esquerda, herói. A cadeira ganha até Instagram, o negócio, realmente o Brasil precisa de ajuda, e se você precisar dessa ajuda, eu estou aqui para servir. Mas quem responde pela sua equipe é o senhor, né? Por que o senhor condicionou a saída dele da campanha? Para mostrar que tem que ter um peso e uma medida, porque o debate ontem mostrou que não tem, e eu mostrei, falando, eu não falei da honra do Ricardo. O Tramontina me excluiu do debate por vontade própria, por fraqueza dele, por falta de pujança dele, por esquerdopatia da cabeça dele. Porque eu falei que ele vai ser preso pela Polícia Federal porque está em curso o inquérito da Polícia Federal, não só contra ele, mas contra a esposa, a filha e mais de 100 envolvidos na máfia das merendas. E aquilo não era o suficiente para mim nem tomar uma advertência. Eu não dei direito de resposta para ninguém, eu fui o único que recebi direito de resposta. Eu andei na cartilha deles. Agora, quando ele desesperou, porque o Flow recebeu o dinheiro da prefeitura, 474 mil, eu vou mostrar no meu Instagram, Pablo Marcal por SP, aí tá o detalhe. Ele quis encerrar de forma abrupta por conta dele, ele não consultou ninguém. Na hora que ele cortou o microfone, eu falei, você não vai nem consultar os advogados? Deixa eu terminar de falar. Pede direito de resposta se eu falar de alguém. E aí, como ele fez aquele papelão, Tramontina, você foi o pior mediador que eu já vi até hoje em debate político. Infelizmente, no fim da sua carreira, você vai carregar essa mancha. Você foi injusto e você censurou uma pessoa que estava livre, de forma livre ali, porque não precisa curvar para nada de vocês. Você foi lastimável, Flow. Não tinha um enfermeiro, não tinha uma ambulância. E a nossa equipe teve que dar os primeiros socorros pro Duda. Duda, melhoras para você. O senhor disse que mudou esse arquétipo, agora está no de governante, mas não foi o que mostrou, pelo menos nesse debate. Não, eu continuei governando, não abaixei a cabeça não, de governante. Quem brigou foi outras pessoas. Disse que não ia fazer mais nenhuma piadinha, usar, por exemplo, apelido, e continuou usando. Depois que alguém tá ali no consórcio comunista do Brasil tirando meu direito, então vamos para cima. Isso vai manter o tom até os próximos debates. Quem dita a energia são esses lindos e maravilhosos, os 2 deputados federais que estão na disputa, o vereador e o papagaio de pirata de televisão. Eu tô tranquilo, eu segui normal. Até na hora que eu vi injustiça, eu falei, então agora não vou ficar calado. A Polícia Civil, a delegada pediu uma medida protetiva contra o Naumar Medina em favor do Duda Lima. Isso ainda vai ser apreciado pela Justiça. Mas seria uma distanciamento de 300 metros que eles não frequentassem o mesmo ambiente. É só o Duda não ir, porque como ele começou, se ele não quer ficar perto do Medina, que ele não vai no próximo debate. Então o Medina vai continuar. Normal, quem tem que cumprir a medida. Então tem que a juíza falar pra ele que ele não pode ir no debate, porque ele já vai no debate, entendeu? Mas se a justiça decidir assim... Oi? O que é, doutor? Nem vai apreciar agora. Não, foi dito por quê? Ontem, a maioria de vocês da imprensa noticiaram que o Medina foi detido. É mentira, ele foi no meu carro, o carro da escolta. Ele registrou boletim de ocorrência de lesão corporal, artigo 129. Aí que tá o show. E aí, quem que vai corrigir isso? Quem que vai corrigir as matérias? Nós estamos diante de um problema. A pergunta é simples, ele tem liberdade de ir e vir. Mas essa medida vai ser cumprida? Ué, você tem que perguntar pro Medina, ué. Se é contra o Medina, é ele que tem que falar, ué.
Ele tá na campanha. Candidato. E eu tiro ele da campanha na hora que o Datena sair e o Duda também, que ele provocou esse caos ontem dentro do debate. O senhor está falando um pouco de orçamento, quando você está citando a questão da imprensa. Eu queria perguntar, aproveitar já a possibilidade de perguntar para o senhor como é que vai ser a relação com as empresas de ônibus, já que a nossa maior rúbrica no orçamento é o pagamento de subsídios. O senhor pretende cortar, o senhor pretende aumentar? Já estamos falando de orçamento, eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso. Acho que eu nunca perguntei. Perguntou. Acho que alguém da Globo já perguntou. Com a criação de 2 milhões de novos empregos, a gente não vai precisar de progredir esse contrato em bilhões. Hoje é 7 bi. E o Banana, que é o vereador que está na cadeira aí, ele já prometeu subir isso para 10. Ou seja, não faz sentido a gente continuar progredindo isso, sendo que é melhor ter emprego na periferia. Então, a tarifa vai continuar desse jeito, progressivamente, com a criação dos empregos, e a gente vai ver que, né, vai ter a vacância desses ônibus e a gente vai renegociar os contratos. Vai ter revisão de todos os contratos, não só de ônibus, mas de toda a prefeitura de São Paulo. Empresas ligadas a vereador, Todas as empresas. É o comando número 1 da primeira semana, criar uma equipe de revisão de contrato. Vou deixar claro um conceito no latim para quem tem algum medo em relação à questão jurídica. Pacta sunt servanda. Significa no latim, os pactos serão preservados, serão mantidos. Agora, quem não tiver adequado no contrato vai ter prazo. Não respeitou o prazo, vai ter multa. Não respeitou multa, vai ter suspensão de contrato na Prefeitura de São Paulo. Pode adiantar qual que vai ser o assunto da coletiva de hoje? O que você vai anunciar hoje? Vou soltar uma bomba, 18 horas. Vai falar, você vai ser o seu secretário? Vai ser uma bomba. Pablo quebra o silêncio. Você falou em criação de um aplicativo para monitorar a questão de violência doméstica. Como que vai funcionar essa tecnologia? Então, primeira coisa que vai ter de inovação no nosso governo é que todas as mulheres, eu vou fazer um aplicativo para a mulher da cidade de São Paulo para que ela possa ter um agressor dentro do ônibus, ela possa mandar foto. Se tiver algum tipo de agressão contra ela, além de registrar na delegacia, ela vai registrar nesse aplicativo. O agressor que tiver sido acusado, né, vai ter que manter distância. Nós vamos fazer essa parceria junto com o governo do estado, que sem a questão da polícia civil e da polícia militar não dá para fazer. E nós vamos fazer uma reciclagem. Reciclagem em quem? Nós vamos treinar os homens dessa cidade em todas as esferas, no portal da prefeitura. Nós vamos convocar todo mundo, dentro das empresas, nos ambientes privados, nas instituições em geral, dentro das escolas, em tudo. Todo homem vai aprender a respeitar a mulher na cidade de São Paulo. Esse é um compromisso meu, pessoal. Algo mais possa ajudar? Prefeitura de São Paulo. Hoje à noite. Nós vamos ficar desempregados. Hoje à noite a gente fala. Mas não dá um azar anunciar antes, não? Bomba. Nós vamos ficar desempregados, não vamos ficar desempregados. Sem YouTube, Você vai arrumar filho. emprego pra mim na Sem prefeitura? YouTube, meu filho. E o jejum? O jejum tá firme. Hoje fez quantas horas aí? Não sei. 3,5. Acabei de entrar no primeiro dia, então, na água, só água. Eu vou manter isso por 7 dias. Vocês vão ver o que é alguém sensibilizar meu espírito. Sensibilizar meu espírito, que a guerra espiritual tá muito forte, almática também. Então, eu tô só na água, sem nenhuma outra coisa, só na água, em oração, adorando a Deus e confiando que a gente vai vencer do primeiro turno e esse povo vai entender meu coração. Joelhos dobrados? Joelho dobrado não, o joelho tá andando o dia inteiro fazendo campanha. Mas pra oração? Mas o coração tá voltado 100% pro Senhor. Mas na oração o senhor dobra os Oração joelhos? e adoração. O senhor dobra Agora os na joelhos? campanha não dá pra dobrar porque nós estamos correndo, né, filho? É? É. Entendi. Algo mais? Mas a oração é contínua. Deixa eu só tirar a foto aqui, imprensa. Deixa eu só